boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos de volta à nossa aula de linguagens formais e autômatos. Na aula de hoje, a gente vai abordar a seção 1.2 do CIPSE, ainda falando sobre autômatos finitos não determinísticos, tá? É importante que até agora vocês tenham entendido tudo, tenham feito os exercícios que eu coloquei para vocês fazerem. E hoje a gente vai ter mais alguns exercícios, a gente vai abordar um novo tópico, tá bom? Como eu estava falando na aula passada, a gente viu que alguns autômatos finitos e autômatos finitos não determinísticos e determinísticos, eles têm uma equivalência entre si, principalmente porque eles reconhecem a mesma classe de linguagem. Todo autômato finito não determinístico, ele tem um autômato finito determinístico equivalente. Então, se eu tenho um autômato finito não determinístico, eu posso, de alguma forma, fazer uma transformação desse autômato finito não determinístico para um AFD. A gente vai abreviar de AFN para AFD. Então, hoje a gente vai abordar justamente a prova desse teorema 1.39, que é que todo autômato finito não determinístico tem esse autômato finito determinístico, esse AFD equivalente. A ideia da prova é a gente mostrar que um AFD equivalente ele simula as computações do AFN original. Então, a gente vai ter que criar esse autômato AFD que reproduz as mesmas transições do AFN pelos conjuntos possíveis de estados ao longo de sua computação, sobre uma cadeia qualquer, tá? Ou ainda, todo AFN durante sua computação vai passar por um conjunto de estados pré-determinados através das transições que a gente tem. Então, a gente vai ter que criar um AFD que faça o mesmo caminho, que faça o mesmo comportamento, que tenha um comportamento semelhante, passando por também estados muito próximos em si, que representam essa passagem de estados do AFN para o AFD. Então, é isso que a gente vai mostrar na aula de hoje. Antes de tudo, eu vou mostrar para vocês, vou comentar um pouco sobre as propriedades triviais das funções de transição. E para isso eu vou apresentar para vocês um diagramazinho que a gente com certeza já deve ter visto nos slides anteriores, nas aulas anteriores, digo. Como seria a computação desse autômato, por exemplo? Eu quero me preocupar qual seria a computação desse autômato em si, esse autômato que eu vou chamar ele de N1, para a cadeia 111. Vocês conseguem me dizer? Conseguem fazer a nossa árvore de possibilidades? Se eu estou no estado Q1, vamos lá, aquela análise que vocês devem amar. Se eu estou no estado Q1, que é a minha raiz, que é meu estado inicial do meu autômato, e eu leio o símbolo 1, eu vou para os estados. Eu posso permanecer no mesmo estado, Q1, ou posso ir para o estado Q2. Então a gente tem essas duas possibilidades. E perceba que entre Q2 e Q3 eu tenho uma transição vazia, então eu posso ou permanecer em Q2 ou ir para Q3 nesse mesmo estágio da computação. Se eu estou nesses três estados e faço a leitura do símbolo 1, novamente, eu vou para os estados Q1, Q2, Q2 eu posso ir imediatamente para Q3, por causa da transição vazia. Q2, se eu faço a leitura do símbolo 1, ele não vai para canto nenhum, não tem nenhuma representação nele, então esse ramo ele é descartado em si. E se eu estou em Q3 e faço a leitura do símbolo 1, eu vou para Q4. Perfeito, até agora. Se eu faço a leitura novamente do símbolo 1, em Q1 eu permaneço em Q1, ou vou para Q2, e de Q2 imediatamente para Q3. Em Q3, se eu faço a leitura do símbolo 1, eu vou para Q4, e estando em Q4, se eu faço a leitura do símbolo 1, eu faço essa transição e permaneço em Q4. Estando nesse conjunto de estados, se eu estou em Q1 e faço a leitura novamente do símbolo 1, eu vou para Q1, Q2 e de Q2 imediatamente para Q3. Q2 eu descarto, né, porque não existe ramo indo para ele. Esse ramo já está descartado. Q4, se eu faço a leitura do símbolo 1, eu vou para Q4. Q4, se eu faço a leitura do símbolo 1, eu vou para Q4. Lendo por último, o nosso último símbolo, 1. O que é que eu tenho? Lendo o último símbolo 1, eu vou de Q1. Eu posso permanecer em Q1, ou ir para Q2, então 2 ramos. De Q2 eu posso ir imediatamente para Q3. Q2, lendo o símbolo 1, é automaticamente descartado. Q3, quando eu leio o símbolo 1, eu vou para Q4, faço essa transição. E Q4, quando eu leio o símbolo 1, eu continuo em Q4. A mesma coisa vai se repetir para esses últimos ramos. Q4, leio 1, permaneço em Q4, e Q4, leio 1, permaneço em Q4.
Vocês percebem que essa cadeia em si, ela é aceita pelo meu autômato. Por que ela é aceita pelo meu autômato? Vocês conseguem relembrar por que essa cadeia em si ela é aceita? Vocês devem ter respondido que é porque justamente Q4 possui um estado de aceitação, com um dos ramos aqui acabou no estado de aceitação, então toda essa cadeia ela é aceita pelo meu autômato, que eu vou chamar aqui de N1, tá? Algumas coisas que a gente tem que é importante notar é o seguinte: a primeira das propriedades que a gente vai perceber nessas árvores de possibilidades é se um autômato, se o estado no meu autômato ele aparece várias vezes no mesmo passo da computação, então esses ramos correspondentes eles podem ser resumidos e eu posso tirar essa redundância existente. Então, por exemplo, aqui nessa imagem que a gente tem, nessa árvore de possibilidades, quando eu estou nesse estágio da computação, o meu Q4, esse estágio Q4 aqui, ele se repete aqui tanto para esse ramo quanto para esse ramo. Então eu posso tirar essa redundância para resumir minha árvore de possibilidades. Imagina que eu tenho um ramo da computação que ele está se espalhando, mas chega num estado que eles são iguais. Eu vou continuar o processamento dele, gastando tempo de computação, gastando tempo de processamento, sendo que eu tenho dois estados iguais? Não, eu posso resumir e tirar essa redundância. Isso acontece nessas etapas, como eu falei, grifadas em verdes, onde a gente tem a redundância da repetição do estado Q4. Além disso, a gente tem um outro estado, que é nesse estágio aqui, que também é o Q4, que ele se repete, tanto para esse ramo e esse, quanto para esse ramo aqui, que eu estou apontando aqui para vocês. Olhando aqui na gravação, dá para ver bem. Então, como está se repetindo, eu posso juntar tudo para resumir minha árvore de possibilidades. Tendo em vista que, se eu estou no estado e eu não dependo, e lembre-se, pela definição de autômato finito não determinístico, meu próximo estado, ele não depende de estados anteriores. Então, ele só depende do estado atual e do símbolo lido. Então, a computação vai seguir a mesma para todos esses ramos. Isso a gente chama de redundância e a gente pode resumir isso em um ramo só. Então, no próximo slide eu vou mostrar para vocês. Eu tinha esse ramo, esses dois ramos aqui, exatamente iguais a partir desse nível da computação, e esse ramo aqui, que ele vai passar a ser igual a todos esses, a partir desse ramo da computação. Então, eu posso resumir tudo isso assim. Aqui nessa figura eu já removi para vocês a redundância, essas redundâncias anteriores, como eu já mostrei no slide anterior. Note que esse ramo, esses dois ramos e este ramo aqui, eles se repetem. Meus estados se repetem, então eu posso resumir isso tudo em um ramo só, que seria esse ramo Q4 aqui, que eu estou mostrando para vocês. E com isso a gente pode representar o conjunto de possibilidades, ou nossos passos da computação, através de subconjuntos. Ou seja, no passo 1, eu estou no meu primeiro subconjunto, ou no meu subconjunto inicial, representado por Q1, então, subconjunto Q1. No segundo passo da computação, eu tenho Q1, Q2 e Q3, então, estou no subestado, nesse estado maior que eu posso chamar de Q1, Q2, Q3. Após o passo 2, após a leitura do outro símbolo 1, eu estou em Q1, Q2, Q3 e Q4 ao mesmo tempo, e assim sucessivamente para cada passo da computação. Ou seja, eu resumi tudo isso em passos de computação representados através desses subconjuntos de estados possíveis. Toda vida que eu faço a leitura de um símbolo, seja ele qual for, eu vou para um conjunto de subestados possíveis no meu autômato não determinístico. Então, voltando para as nossas propriedades do nosso autômato, uma outra propriedade que pode ser notada graças à representação dessa árvore que eu estou mostrando aqui para vocês é justamente por conta da definição da função de transição em si. O conjunto dos estados seguintes, o próximo conjunto de estados que eu vou, lembre-se, aqui atrás eu mostrei para vocês, nesse slide anterior, que eu posso representar o nível da computação através de conjuntos de estados. Então, o meu conjunto de estados seguinte, ele só vai depender de duas coisas: do conjunto de estados anteriores e do próximo símbolo lido. Isso é uma propriedade que vem da definição direta do delta, que vem da definição direta da função de transição. O conjunto de estados seguintes, como eu estava falando, só depende exatamente do estado atual, ou dos conjuntos de estados atuais, e do próximo símbolo lido
independente do passo da computação. Então, por exemplo, aqui eu estou mostrando para vocês que se eu estou no estado Q1, Q2, Q3 e Q4, nesse conjunto de estados, quando eu faço a leitura do símbolo 1, eu vou para o subconjunto Q1, Q2, Q3 e Q4 também. E a mesma coisa se repete para toda a vida que eu leio o símbolo 1. Esse exemplo em si ele não é muito feliz porque a gente tem a repetição dos estados Q1, Q2, Q3 e Q4. No próximo slide eu vou mostrar um outro exemplo para deixar mais claro. Observe que, dado o conjunto de Q1, Q2, Q3 e Q4 e o símbolo 1 lido, o conjunto resultante sempre é Q1, Q2, Q3 e Q4. Então, se eu estou, como eu estava falando, se eu estou nesses estados sempre que eu leio o símbolo 1, eu vou para esse estado que é aqui grifado em roxo, Q1, Q2, Q3 e Q4. Esse aqui é um outro exemplo para mostrar para vocês a computação do meu autômato finito não determinístico, quando eu tenho desse outro autômato aqui, desse autômato que eu vou chamar ele de N1, e quando eu tenho a cadeia A, B, A, B, A. Então, se eu tenho essa cadeia, como seria a computação desse meu autômato N2 através dessa cadeia? Então, inicialmente, eu vou mostrar para vocês, se eu estou em Q1, obrigatoriamente, por ter essa transição vazia, eu vou para Q3. Então, meu conjunto inicial, meu ramo primário, minha raiz, depende de como você está falando da sua árvore de possibilidades, mas minha raiz sempre vai ser meu conjunto inicial, meu estado inicial, aqui Q1, e meu estado alcançável a partir de Q1 com o meu vazio, com a transição vazia. Então, com essa transição vazia, eu posso chegar em Q3. Fazendo a leitura do símbolo A, Q1 é descartado, né? Esse ramo de Q1 é descartado, porque não fazendo a leitura do símbolo A, ele não vai para canto nenhum, não tem nenhuma ligação. E Q3 volta para Q1. Em Q1, obrigatoriamente, eu posso permanecer em Q1 ou ir para Q3. Então, eu tenho esse outro ramo aqui. E assim sucessivamente. O que é importante a gente notar está aqui destacado em verde e em roxo. Por exemplo, se eu estou em Q2 e Q3 e faço a leitura do símbolo A aqui mostrado para vocês, eu tenho que Q2 leva para os estados Q2 e Q3, Q3 leva para o estado Q1 e Q3. Reorganizando isso na forma de subconjuntos, a gente pode colocar eles como, obrigatoriamente, quando eu estou em Q2 e Q3, nesse estado, nesse conjunto de estados, quando eu faço a leitura do símbolo A, eu obrigatoriamente vou para os estados Q1, Q2 e Q3, colocado em ordem. Perceba que isso se repete aqui novamente, aqui destacado em verde. Novamente, eu tenho os estados Q2 e Q3, aqui em ordem inversa, mas se eu faço a leitura do símbolo A, eu vou para a etapa de computação tendo os conjuntos Q1, Q2 e Q3. A ordem não importa para a gente, tá? Então, com isso, eu posso montar, basicamente, um autômato finito determinístico que faça essa simulação das possibilidades, ou desses conjuntos de possibilidades que o meu estado pode ir através da leitura de um símbolo qualquer. Então, por exemplo, se eu fizer uma adaptação para fazer ele na forma de AFD, o que eu tenho? Eu tenho, por exemplo, eu sempre vou começar pelo conjunto de estados Q1 e Q3. Quando eu faço a leitura do símbolo A, eu vou para Q1 e Q3, perceba, no mesmo nível de computação, eu estou nesses dois estados. Quando eu faço a leitura do símbolo B, eu vou para Q2, exatamente igual aqui no meu AFN. Quando eu faço a leitura do símbolo A, eu vou para Q2 e Q3, e toda vida que eu tiver Q2 e Q3, como eu já adiantei aqui, grifado em roxo, eu tenho que eu vou para os estados Q1, Q2 e Q3. Novamente, quando eu estou em Q2 e Q3, aqui, semelhante a esse, quando eu faço a leitura do símbolo A, eu vou para Q1, Q2 e Q3. E, importante ressaltar que essa cadeia ela é aceita, né? Por quê? Porque o Q1 ele aparece como uma das possibilidades, ou um dos estados possíveis de serem alcançados com essa cadeia, e por ele ser um estado de aceitação, então minha cadeia ela é aceita por esse autômato. Agora que vocês entenderam essas duas propriedades, vamos voltar lá para vocês ver, só para fazer uma revisãozinha rápida. A primeira propriedade diz o seguinte: diz que eu posso reduzir ou remover as redundâncias presentes nas minhas árvores de possibilidades. Dado em vista que, se eu estou num estado,
se eu estou no mesmo estado, em dois ramos de computação, e faço a leitura dos mesmos símbolos, sempre eu vou fazer, obrigatoriamente pelo autômato, eu posso resumir essa árvore de possibilidades em um ramo só. Então, novamente, nesse exemplo aqui que eu mostrei para vocês, meu Q4 aqui, nesse ramo de computação, ele se repete tanto para esse ramo quanto para esse ramo. E nesse ramo da computação, ele se repete também para esse ramo aqui e para os demais aqui da direita. Então, eu posso resumir tudo isso através dessa árvore de possibilidades com um ramo só. Dado que eu estou em Q3 e em Q4 e leio o símbolo 1, eu vou obrigatoriamente para o estado Q4. E assim, se eu estou em Q3 e Q4, faço a leitura do símbolo 1, vou para Q4. E se eu estou em Q3 e Q4, faço a leitura do símbolo 1 novamente, eu vou para Q4. Então, eu resumi essa redundância, eu resumi essas possibilidades, que eu dei o nome de redundância, né, para diminuir a computação e o gasto computacional do meu autômato em si. Então, essa é a primeira propriedade. A propriedade de poder remover redundâncias quando eu tenho vários ramos de computação. E outra propriedade é que, dado um conjunto de estados e eu leio um símbolo, eu vou para um outro conjunto de estados obrigatoriamente para o mesmo conjunto de estados. Então, aqui, novamente, o que é que a gente tem? Eu tenho Q1, Q2, Q3 e Q4. Quando eu faço a leitura de um símbolo 1, eu obrigatoriamente vou para os estados Q1, Q2, Q3 e Q4 sempre. Foi o que eu mostrei também aqui para esse outro exemplo, para resumir para vocês. Novamente, se eu estou nos estados Q2 e Q3, faço a leitura do símbolo A, eu vou para os estados Q1, Q2 e Q3. Se eu estou no estado Q2 e Q3, faço a leitura do símbolo A, eu obrigatoriamente vou para o conjunto de estados Q1, Q2 e Q3. Então, novamente, como vocês entenderam, como eu já resumi de novo, então vamos lá para entender um exemplozinho simples de como fazer, esse caso mais simples, de como fazer a transformação de um AFN para um AFD. Inicialmente, pense nas seguintes possibilidades. Eu tenho um autômato N definido por Q, sigma, delta, Q0 e F, e um AFD M definido por Q', sigma, o alfabeto é o mesmo, delta', Q0 e F'. Esse primeiro caso, como eu já falei para vocês, ele é mais simples por quê? Porque eu não tenho transições, ele é praticamente o mesmo autômato que esse aqui, mas esse autômato em si, ele não tem transições com cadeias vazias. Então, deixa nosso exemplo mais simples e vai funcionar para alguns AFNs. Então, vamos ilustrar o passo a passo de cada uma dessas transformações. O que a gente tem? A gente tem, primeiramente, que definir o nosso Q'. Esse Q', ele representa o conjunto das partes de Q, ou seja, é o conjunto com todos os subconjuntos presentes em Q. Então, isso seria, primeiro, meu subconjunto obrigatório presente em todos os conjuntos é meu conjunto vazio. Esse conjunto vazio sempre vai estar presente. Depois, o conjunto composto por cada um dos estados sozinhos, então, conjunto 1, conjunto 2 e conjunto 3. Esses 3 subconjuntos. Depois, os subconjuntos compostos de tamanho 2, então, com 2 estados, estados 1, estado 2, estado 1 e 3, e estado 2 e 3. E, por fim, o subconjunto presente com todos os estados presentes. Nesse caso, os 3, 1, 2 e 3. A gente vai ver, conforme for fazendo esse exemplo, que nem sempre todos esses estados são necessários para representar ou para fazer a transformação do meu AFN para o meu AFD. Mas, inicialmente, é bom definir que meu Q' ele vai ser sempre o conjunto das partes do meu Q. Tá? Então, vamos definir o nosso F. O F, o meu conjunto de estados de aceitação, ele vai ser um R, que é um subconjunto do meu Q. De tal forma que R possui um estado de aceitação de N. Então, o FD equivalente ele aceita uma cadeia se, após a leitura do último símbolo, ele parar em um estado que possua um dos estados de aceitação do meu AFN original. Então, nesse exemplo que a gente está fazendo, o que é que a gente tem? A gente tem que apenas o estado 1, esse estado aqui que eu estou mostrando para vocês, está aparecendo, ele é um estado de aceitação. Então, do meu Q aqui, sempre que aparecer
o estado 1, eu tenho que considerar ele como um estado de aceitação. Então, o que é que a gente teria aqui? A gente teria o subconjunto 1, o subconjunto 1, 2, 1, 3 e 1, 2, 3. Exatamente o que está mostrado aqui para vocês. Para a gente levar em consideração o nosso delta agora, a gente precisa levar em consideração algumas coisas relativas a eles, que vai ser meu ΔR de A, dado R pertencente ao meu Q', então isso aqui é um subconjunto do meu Q, lembre-se que eu estou analisando, e com o símbolo A pertencente ao meu alfabeto. Eu tenho que levar em consideração e fazer a união de todos os símbolos de todos os estados pertencentes a Rzão com o meu símbolo A. Então, o que é que isso significa? Isso aqui significa que eu tenho que levar em consideração que meus estados possíveis, meus próximos estados possíveis, eles vão ser determinados com base nos estados atuais e os símbolos lidos. Então, eu vou pegar cada um desses estados atuais e vou me preocupar com a transição deles dado a esse símbolo lido. Então, novamente, aqui nessa árvore de possibilidades é melhor para enxergar vocês. Por exemplo, se eu estou no conjunto, se eu estou no subconjunto Q1, aqui representado para vocês, isso aqui é um subconjunto, e faço a leitura do símbolo B, eu vou para o subconjunto Q2. Se eu estou no estado Q2 e faço a leitura do símbolo A, eu vou para os dois subconjuntos, para o subconjunto Q2 e Q3. Agora eu tenho um conjunto com dois conjuntos, então um subconjunto com dois conjuntos. Eu tenho que, o meu próximo passo da computação ele é definido por esses dois conjuntos. Então eu tenho que me preocupar com a transição de Q2 com A e de Q3 também com A. Então eu faço Q2, delta Q2 com símbolo A, união com delta Q3 do meu símbolo A. Então, quais são as transições possíveis de Q2, dado que eu li o símbolo A? São Q2 e Q3. União com quais são as possibilidades de Q3, dado a leitura do símbolo A. As possibilidades são justamente ir para Q1. Então, meus próximos estados, ou meu subconjunto de estados seguintes, são justamente Q1, Q2 e Q3, porque é a união dos meus estados possíveis de serem alcançados com Q2 lido A e com Q3 lido o símbolo A. Ou seja, em cada passo da computação do AFN original, este pode estar em vários estados possíveis, R1, R2 e até RK simultaneamente. Dado um valor A ser lido, o subconjunto de estados subsequentes será determinado inspecionando-se as imagens de ΔR1 de A, ΔR2 de A, ΔRK de A, cada qual um subconjunto de Q, e unindo essas imagens, eu faço a união de cada uma dessas transições e essa união vai me dar meus próximos estados seguintes. Vamos fazer isso como exemplo aqui para mostrar para vocês, para ficar ainda mais claro. Esse aqui é o meu diagrama de estados, não se preocupe com essa informação ainda momentaneamente, já a gente chega nela. Esse aqui é o meu diagrama de estados para esse meu autômato, que eu vou chamar ele de N1 aqui imediatamente. E eu faço a conversão, eu escrevo ele na forma de função de transição para ficar mais fácil de ser visualizado. Eu acho que no vídeo aí dá para ver bem. Então, eu tenho meu delta e meus estados 1, 2 e 3. Quando eu estou no estado 1 e faço a leitura do símbolo A, percebo que não há nenhuma ligação, nenhuma transição desse estado 1 quando eu faço a leitura do símbolo A. Então, eu vou para o estado vazio. Quando eu estou em 1 e faço a leitura do símbolo B, eu vou para o subestado, o subconjunto dos estados, contendo apenas o estado 2. Quando eu estou em 2 e faço a leitura do símbolo A, eu posso permanecer em 2 ou ir para 3. Então, tenho essas duas possibilidades. Eu tenho o subconjunto 2 e 3. Quando eu estou no 3 e faço a leitura do símbolo A, eu vou para 1. E quando eu estou no 3 e faço a leitura do símbolo B, eu não vou para nenhum canto.
né? Não tem nenhuma ligação, então eu vou para o conjunto vazio. Essa função de transição aqui vocês conseguiram entender bem, né? Essa representação. Novamente, o único detalhe aqui que vocês precisam se atentar é: se eu estou no estado 2 e leio o símbolo A, eu vou para o subconjunto contendo esses dois elementos. Eu vou para o 2 e para o 3 ao mesmo tempo. Então, por exemplo, se eu quiser definir meu delta linha para meu subconjunto 1, dado que ele é meu subconjunto inicial, então eu tenho que começar por ele, então eu faço o meu delta para 1 de A. Fazendo esse delta para 1 de A, eu tenho justamente meu estado vazio. Então, represento ele como vazio. E meu delta linha para 1, lendo o símbolo B, eu vou para o estado 2. Está aqui representado por essa tabela. Aqui, quando eu faço a leitura de B, eu vou para o meu estado 2. Se um ramo da computação do AFN vai para o estado vazio, para esse estado aqui que eu mostrei para vocês, imediatamente a execução desse autômato ele é interrompida, ele é encerrada, esse ramo ele é encerrado, né, porque a cadeia vai ser rejeitada obrigatoriamente. No FD correspondente, a gente tem que acrescentar um estado, que é meu estado vazio. E esse estado vazio, ele é um estado de absorção, ou seja, independente do símbolo lido, o estado não vai ser modificado. O estado atual sempre vai ser o estado vazio. Então, só por formalidade, meu delta linha do vazio lido A sempre vai ser vazio, e meu delta linha lendo o símbolo B sempre vai ser o B. Isso eu vou colocar nessa tabela de transição de estados, essa tabela de delta linha, que eu estou mostrando para vocês aqui. Novamente, se eu estou no subconjunto 1 e faço a leitura de A, eu vou para o vazio. Subconjunto 1, faço a leitura de B, eu vou para o subconjunto 2. Dado que meu subconjunto 2 apareceu aqui, então eu tenho que fazer também as transições para esse subconjunto 2. Então, para o subconjunto 2, o delta linha dele para o subconjunto 2, lendo o símbolo A, lembre-se, eu tenho que levar em consideração todo o alfabeto. O que é que eu tenho? Eu tenho meu delta para 2, lendo o símbolo A. Quando eu faço isso, eu vou para o subconjunto 2, 3. 2, 3. Delta linha de 2, subconjunto 2, lendo o símbolo B, eu vou para o meu subconjunto 3. Dado que eu tenho os estados 2 e 3 e o estado 3, eu tenho que levar em consideração esses dois estados aqui. Então, delta linha de 2 e 3, lendo o símbolo A, eu faço o delta de 2A e união com o delta de 3A. Quais são os estados alcançáveis a partir de 2 com o símbolo A? E quais são os estados alcançáveis a partir de 3, lendo o símbolo A, e faço a união desses dois conjuntos. Se eu estou em 2 e leio o símbolo A, aqui, ó, eu vou para o subconjunto 2, 3 e faço união com quais são os estados possíveis quando eu faço a leitura do A e estou no estado 3. É justamente o conjunto 1. Fazendo a união desses, eu tenho 1, 2 e 3. Agora, fazendo a mesma análise para B, o que é que a gente tem? Delta de 2B união com delta de 3B. Isso eu tenho, no final das contas, que delta de 2B, eu tenho um estado 3. União com, se eu estou em 3, leio B, não tem nenhuma transição, está aqui representado também, eu vou para o vazio. União 3, união com vazio, é o próprio estado 3. Então, meu subconjunto contendo apenas o 3. Apareceu o 3 aqui e apareceu 1, 2, 3. Primeiro eu vou fazer o 3, né, porque apareceu antes. Então, delta linha de 3, dado a leitura do símbolo A, ele é 3.
faço a leitura do símbolo A, eu vou justamente para o subconjunto contendo apenas o símbolo 1. Então, contendo 1. Como o 3 aqui apareceu primeiro, eu vou fazer agora a computação desse meu subconjunto 3. Delta do subconjunto 3. Fazendo a leitura do símbolo A, eu vou para 1, para o subconjunto apenas contendo o símbolo 1. Só existe essa possibilidade, então ele vai apenas para o subconjunto contendo o estado 1. Delta linha do meu 3, do meu subconjunto 3, fazendo a leitura do B, eu vou para, perceba que quando eu estou em 3 e leio o símbolo B, eu vou para o meu vazio. Então, colocando essas informações na minha tabela de transição, o que é que a gente tem? 2, meu subconjunto 2, quando eu faço a leitura do A, 2, 3. Meu subconjunto 2, quando eu faço a leitura do B, eu vou para o subconjunto 3. 2, 3, meu subconjunto 2, 3, foi o que apareceu aqui primeiro. Quando eu faço a leitura do símbolo A, eu vou para 1, 2, 3. 2, 3, quando eu faço a leitura do símbolo B, eu vou para 3, para o subconjunto 3. Subconjunto 3, contendo apenas o estado 3. Quando eu faço a leitura do símbolo A, eu vou para o subconjunto 1, contendo apenas o 1. E quando eu estou em 3 e faço a leitura do B, por não ter nenhuma ligação, novamente aqui, eu vou para o vazio. Só falta um estado, que é meu estado 1, 2, 3. Meu estado 1, 2, 3, ele é basicamente uma união do delta 1 de A, união delta 2 de A, união delta 3 de A. Quando eu faço a leitura do símbolo A e estou no conjunto 1, não vou para canto nenhum, então vazio. 2, quando eu faço a leitura de A, eu vou para o conjunto 2, 3. E 3A, quando eu faço a leitura do símbolo A, eu vou para 1. Então, eu tenho vazio, união, 2, 3. União, 1. Reorganizando isso aqui, a gente tem o conjunto 1, 2, 3. Da mesma forma, eu faço a mesma análise para quando eu leio o símbolo B. Fazendo a leitura do símbolo B, eu tenho delta 1 de B, união delta 2 de B, união delta 3 de B. Eu tenho conjunto 2, conjunto 3 e conjunto vazio. União disso aqui, eu tenho os estados 2, 3. Então, eu vou para o subconjunto 2, 3. Quando eu finalizei aqui o 1, 2, 3, perceba que todos os estados que as minhas transições vão, eles já foram analisados. Então, eu tenho um FN resumido, um FD resumido. Eu não preciso levar em consideração todos os estados de que linha. Por exemplo, o estado 1, 3, ele nunca é alcançável pelo meu autômato. Então, eu não preciso me preocupar com a transição dele. 1, 3. Não preciso. Todos os meus estados aqui, eles já foram computados, eles são alcançáveis. Então, a partir dessa tabela de transição de estados, a gente consegue montar nosso AFN equivalente. De posse dessa tabela, então, finalmente, a gente pode fazer a conversão em meu AFD. A gente já tem todas as transições, já tem todos os estados necessários. Então, vamos lá fazer uma transiçãozinha aqui também de tela para eu desenhar minha AFD com vocês. No próximo slide, quando vocês estiverem visualizando os slides, ele já está desenhado. Eu só deixei aqui para a gente desenhar juntos. Aqui eu tenho minha tabelinha, vou mostrar para vocês aqui de lado, desse lado aqui, tem a nossa tabelinha de transições, eu só copiei. E eu uso esse software chamado Draw.io, acho que vocês já conhecem, provavelmente, para desenhar o diagrama. Então, eu troquei aqui para o meu Draw.io para a gente fazer juntos o diagrama de estados desse autômato finito determinístico. Perceba que a tabela está aqui do lado para facilitar a vida da gente. E eu vou desenhando e explicando para vocês como é que eu estou fazendo, tá? Primeiro, eu vou precisar dos 6 estados. Então, 6 bolinhas representando meus estados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou só reorganizar aqui ela uma embaixo da outra, dessa forma, para ficar mais claro para a gente. Pronto. Tentar deixar a mesma distância. Ficar uma coisa mais simétrica, fica mais bonita. Pronto. Show. E agora, eu vou dar rótulos para esses meus estados. Primeiro, esse aqui eu vou chamar estado 1. Esse aqui eu vou chamar meu estado vazio.
empty set. Show. Esse aqui chamando de estado 3. A ordem aqui eu estou escolhendo aleatório, tá? Estado 2. Estado 2, 3. E estado 1, 2, 1, 2, 3. Aqui. Show! Pronto, a gente tem esses 6 estados. E agora eu vou me preocupar com as transições entre eles. Iniciando aqui pela minha tabela, olha para a tabela. Aqui eu estou no estado 1. No estado 1, quando eu faço a leitura do símbolo A, eu vou para o vazio. Então, vou fazer essa ligação de A para o vazio. Quando eu faço a leitura do símbolo A. Excelente. Se eu estou em 1 e faço a leitura do símbolo B, eu vou para o estado 2. Então, vou fazer essa ligação. Vou dar o rótulo de B. Já fiz o ajuste para todos os símbolos do alfabeto. Então, agora eu vou para o próximo estado. Aqui pela lista é meu estado vazio. Então, do meu vazio, está torto. Do meu vazio, ele basicamente é, se eu fizer a leitura dos símbolos A ou B, quando eu estou no meu vazio, eu permaneço no vazio. Então, uma transição para ele mesmo. Dessa forma, para vocês verem como dá trabalho, ajustar essas setinhas, por isso que às vezes saem as coisas diferentes. A gente vai para o mesmo estado, lendo os símbolos A e B. Show! Próximo estado, estado 2. Quando eu faço a leitura do símbolo A, eu vou para o 2, 3, lendo o símbolo A. E quando eu leio o símbolo B, eu vou para o 3. B. Show! Se eu estou em 2, 3 e faço a leitura do símbolo A, eu vou para 1, 2, 3. 1, 2. Opa! Eu faço só a leitura do símbolo A. E quando eu faço a leitura do símbolo B, do 2, 3, eu vou para o símbolo, o estado 3. Reta. Quando eu leio o símbolo B. No estado 3, quando eu faço a leitura do símbolo A, eu vou para o 1. E do estado 3, quando eu faço a leitura do símbolo B, eu vou para o vazio. B. Show. E agora, por fim, falta só o estado 1, 2, 3. 1, 2, 3. Quando eu faço a leitura do símbolo A, eu permaneço no 1, 2, 3. Círculo A. Pronto, show. Quando eu faço a leitura do símbolo A. E quando eu faço a leitura do símbolo B, eu vou para o 2, 3. Vou puxar a setinha aqui de baixo para cá. De baixo. Show. Ficou tão bonito quanto eu gostaria, mas serve para mostrar o desenho. Pronto, então esse é as transições do meu circuito. Falta definir o quê? Falta definir, eu voltei aqui para essa tela para mostrar para vocês. Falta definir, naquele diagrama da gente, duas coisas. O estado inicial e os estados finais. Qual é o estado final do nosso circuito, do nosso diagrama de estados? É o 1. Por que é o 1? Porque é o subconjunto que tem apenas o estado inicial. Nesse caso, é o nosso 1, então vai ser esse primeiro. Voltando lá para a nossa tela. Então, vou definir esse aqui como meu estado inicial. Trocar aqui a ordem das setas. Então, esse é o nosso estado inicial. E agora falta definir meus estados finais. Meus estados finais são todos os estados que tiverem um dos estados finais como estado.
como um subestado. Então, nesse caso, o 1, esse primeiro aqui, então vou pegar outro aqui, colocar aqui assim, pronto, show, esse é um estado final. E esse aqui também, de baixo, é um outro estado final. São todos os estados que têm um estado final como membro desse conjunto. Então, meu estado final é o 1. Então, todos os meus 1s aqui, todos os estados que tiver 1, ele é um estado final. Show? Deu para entender o diagrama? Deu para entender o desenho? Esse diagrama já vai estar lá nos slides quando vocês forem estudar, tá bom? Então, voltando para os nossos slides, a gente tem justamente aqui a definição formal do nosso autômato, juntamente com o nosso diagrama de estados que a gente acabou de desenhar juntos, tá? Eu só fiz uma correção que o meu delta, que o meu símbolo aqui vazio, ele estava entre chaves, tá? Não pode. Isso não pode estar errado, tá bom? Só foi a correção que eu fiz, o ajuste que eu fiz lá no vídeo. Então, novamente, passando a definição do autômato M1, a definição formal, a gente tem o delta, o símbolo vazio, o subconjunto 1, 2, 3, 2, 3 e 1, 2, 3, os símbolos do alfabeto AB, delta linha, que é representado aqui para vocês, e o estado inicial 1 e os estados finais 1 e 1, 2, 3. Deu para entender? Espero que tenha ficado claro com o desenho e tudo. Espero que tenha ficado clara essa nossa representação, essa nossa equivalência de AFNs com AFDs, tá? Bem, o vídeo de agora termina por aqui, esse primeiro vídeo. No próximo vídeo a gente vai ver a equivalência para o caso geral, tá? Esse vídeo já ficou mais longo do que eu gostaria, então eu espero que vocês assistam com calma e entendam tudo. Até o próximo vídeo.